Programa Gestão de Negócios. Eu entrevisto hoje a professora Isabel Cristina Gozer, doutoranda em Engenharia de Produção e professora do nosso curso de Ciências Contábeis aqui da Unipar Umuarama. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que ela fizesse, então, uma abordagem sobre o que é contabilidade e a sua evolução histórica, que eu sei que é uma passagem bastante interessante para os nossos alunos conhecer um pouquinho dessa tradição histórica da contabilidade. Primeiramente, professor Regis, é um prazer estar aqui no seu programa, né? Principalmente falando sobre esse assunto que vai ser um divisor de água na contabilidade no Brasil e no mundo, né? E falando dessa ciência que eu estudo há tantos anos e que realmente eu tenho verdadeira paixão, né? Eu acho que, para começar a falar de contabilidade, a gente pontuar, primeiramente, né, que a contabilidade é uma ciência social. Muitas pessoas acham que a contabilidade é uma ciência exata, né? E nós somos uma ciência social. O objetivo da contabilidade, desde que ela foi criada lá nos primórdios, é o controle e gestão do patrimônio, né? Quando a contabilidade surgiu, ela surgiu com o objetivo de avaliar aí as ações do homem que faz com que seu patrimônio se transforme, ou que seu patrimônio aumente, ou que seu patrimônio diminua, né? Então, essa ciência, no longo da história, ela passou por várias correntes de pensamentos, por várias ideologias, até nós chegarmos no que nós vivemos hoje, né? Que é a contabilidade com o objetivo básico de geração de informação para a tomada de decisão, né? Uma ciência, então, que tem como objetivo dar ao gestor suportes para todas as suas decisões, né? Essa contabilidade, conforme a história se passou, ela acabou sendo roubada em alguns momentos, né? E o que a gente observa nessa história é que nos países germânicos, a contabilidade foi roubada para ser feita em função dos credores. Nos países como os Estados Unidos, essa contabilidade foi roubada para ser feita em função dos investidores. E nos países da América Latina, como o Brasil, nós acabamos tendo uma contabilidade altamente voltada para o fisco. O que aconteceu com isso? Como em diversos lugares do mundo essa contabilidade teve ênfase diferentes, chegou o momento que a gente tinha contabilidades que não eram comparadas, né? O que isso acontecia? Isso fez com que empresas que divulgassem balanços patrimoniais no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, tivessem balanços diferentes, no mesmo período de tempo, com lucros diferentes, ou seja, a nossa contabilidade não era comparável. Nesse sentido, há muito tempo, tenta-se, de alguma forma, caminhar para a comparabilidade. E hoje nós vivemos o ápice dessas mudanças, ou seja, a harmonização da contabilidade para convergências em normas internacionais de contabilidade. Tá. Muito bem. Então, você coloca que a harmonização, ela nasce, de uma certa forma, de diferenças estruturais com relação ao usuário da contabilidade. Isso. Se na contabilidade germânica os credores aqui ditavam a vez, né? Nós temos depois outras abordagens, como no caso do Brasil o fisco, né? Como no caso dos americanos os gestores e assim vai. E isso produz então diferenças com relação ao que priorizar nessa evidenciação, nessa amostra das informações, dependendo de quem é o usuário. Isso. Bom, a harmonização, como você coloca, ela é, na realidade, vantajosa sobre esse aspecto. Eu posso, então, conhecer a realidade da empresa, independente de qual seja esse público ou até o local onde ele vai estar instalado, vamos dizer assim. Tá, mas também existem desvantagens na harmonização. O que você coloca como pontos assim, de estrangulamento ou de conflito ou de problema para essa harmonização? Aqui no Brasil, você está dizendo que nós estamos no ápice. O que já deu para ver aí com relação a dificuldades para harmonizar as normas? Bom, primeiramente, né, a grande vantagem, como o professor colocou mesmo, é a comparação, né? É aquilo de você poder pegar um balanço patrimonial de uma empresa que divulgou na Bolsa de Valores do Brasil, na Bolsa de Valores de Nova York, ter o mesmo lucro, ter o mesmo patrimônio. A desvantagem é que essa harmonização não vai considerar as culturas locais, né? Por exemplo, a gente acabará nessa harmonização perdendo algumas particularidades, por exemplo, da realidade econômica do Brasil. Quanto à harmonização, o que a gente observa é que o que está acontecendo? Nós estamos saindo de uma questão que nós estávamos acostumados com regras, né? A contabilidade ela tinha regras, né? O aluno vinha, o contador vinha, ele sabia o que ele tinha que debitar e o que ele tinha que creditar, e isso era o padrão. Isso
Quando tem uma venda, debita isso, acredita aquilo, né? Vinha o padrão. A hora que a gente caminha para a harmonização, os princípios de contabilidades internacionais, eles são mais de essência, mais de interpretação do que normas. Então agora o contador ele passa a ter um subjetivismo responsável, porque eu vou poder em algumas situações determinar qual o valor será contabilizado. Então no momento que eu tenho a possibilidade de determinar qual o valor que eu vou contabilizar, isso passa com que a contabilidade tenha que ser mais estudada. Ela tenha que ser mais estudada, porque eu posso até determinar um valor que eu vou contabilizar, mas eu vou ter que explicar e justificar como eu faço isso. A fase que nós estamos numa fase de transição, professor. Ou seja, onde todos os profissionais, quer alunos, quer contadores de mercados, quer professores da academia, têm que estudar. A nossa fase é de estudo. A gente tem que não só aprender o que alterou na nova lei, mas também aprender aquilo que ainda a gente não tinha dominado na lei antiga. Uma total transição, tanto no ensino também, que passa a ter as grades curriculares adaptadas. Exemplo, professor que é professor da área de finanças, aquela questão de avaliação de investimento, aquela questão de fluxo de caixa descontado, que às vezes o aluno de contábil achava que não era necessário para ele, passa a ser. Muito bem. Professor, então, nós podemos dizer que uma empresa pode ter, apresentando o seu balanço de acordo com as normas europeias, um resultado, e essa mesma empresa apresentando os seus resultados sob a ótica de uma norma americana ter outro? É possível uma empresa ter prejuízo em um país sob o aspecto da demonstração e lucro em outro? Chega a acontecer casos assim? Professor, a gente não tem discrepâncias tão grandes assim, mas a gente tem discrepância no resultado. Inclusive, existem testes que fazem isso, que é a questão da comparabilidade. Por que essas discrepâncias, essas diferenças acontecem, Porque, por exemplo, a contabilidade brasileira, a contabilidade mundial segue o regime de competência, Então, a gente tem a contabilização de despesas dentro do demonstrativo de resultado do exercício, seguindo a norma vigente no país. O exemplo que a gente pode dar é o exemplo da depreciação, Que a depreciação é o desgaste natural do bem, por exemplo, você tem uma máquina na sua empresa e você vai reconhecendo, mensalmente o desgaste natural desse bem. O que acontece? Por exemplo, na legislação brasileira, até antes da nossa harmonização, uma máquina deveria ser depreciada em 10 anos. Se você pegasse uma contabilidade americana, essa mesma máquina poderia ser depreciada em 4 anos. Então, essa despesa dentro do demonstrativo de resultado faz com que gere um resultado econômico diferente. Por quê? Porque o valor da despesa no Brasil é menor que o valor da despesa nos Estados Unidos. E outros fatores que a gente tem que atende ali o nosso regime de competência. Muito bem. Estamos aqui conversando com a professora Isabel Cristina Gosser, ela que é doutoranda em Engenharia de Produção, contadora, professora aqui do nosso curso 4 Estrelas de Ciências Contábeis da Unipar em Umuarama, e estamos conversando sobre normas internacionais, sobre a harmonização da contabilidade brasileira, um assunto bastante interessante. Me dê aí alguns minutos, porque daqui a pouco a gente volta. Até já.